Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Juliana Franconeri e sou estrategista mental. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que eu acho que pega todo mundo: autoconfiança. Então eu trouxe 7 hábitos de pessoas fortes e autoconfiantes para destravar você no seu dia a dia. A primeira coisa que pessoas autoconfiantes fazem é trabalhar muito bem o passado. O passado é o passado. Pessoas ansiosas, inseguras, geralmente acreditam que o seu problema está no agora, mas não é. Algum ponto lá no passado gerou algum trauma que aquilo ficou gravado dentro da sua memória. Pois é, a gente acha que não, mas a mente ela trabalha muito a nosso favor, mas também pode ser o nosso grande inimigo. Pessoas autoconfiantes aprendem com as lições do passado. Elas aprendem a ressignificar. O que aconteceu no passado ficou no passado. Você tira as lições que servem para você hoje e o resto deixa lá atrás. Não sofre por aquilo que já foi. Você não pode fazer nada. Então eu tenho uma dica para você. Vamos fazer um exercício? Pega um pedaço de papel e coloca no seu pedaço de papel tudo o que tem de qualidade do seu pai e da sua mãe, que eles têm e que você também recebeu deles. Que você foi ensinado a ter essas qualidades. Marca. Provavelmente comunicação, relacionamento com as pessoas, carinhoso, ser amoroso. Você que sabe, você foi criado pelo seu pai e pela sua mãe. E que você puxou e aprendeu isso deles. Marca no papel. Agora, um outro exercício. Eu quero que você, no mesmo papel, coloque tudo aquilo que falhou. Tudo aquilo que você sente de lacuna, que você deveria ter aprendido e não aprendeu. Que provavelmente seus pais tinham e você também não conseguiu aprender. Quando você começa a entender isso e analisar essas qualidades e defeitos, você começa a ter autoconfiança porque fica claro o que você tem de qualidade e você começa a acreditar em você. E aquilo que tem de lacuna é simplesmente um espaço que precisa ser preenchido. Se você sente que você tem dificuldade de determinada tarefa, determinada ação, ali você tem um espaço para melhorar. Quem disse que você não tem condições de aprender? Então, se você se sente inseguro por alguma atividade ou alguma qualidade que você acha que você precisa ter, preencha essas lacunas que você não teve no passado. O segundo caminho é você desenvolver alguma habilidade de alto valor. Quando a gente tem uma habilidade de alto valor, a gente costuma se valorizar, acreditar em nós mesmos, sabe? Olhar para o espelho e falar, cara, eu sou foda. Mas sabe qual é o problema? A gente tem mania de olhar para nós mesmos e achar que a gente não tem nada para oferecer. Que a gente não tem nada de bom, nenhum conhecimento que as pessoas comprariam, que gostariam de escutar. Quem falou isso para vocês? Cada um tem o seu conhecimento. E aposto que tem coisas que você tem que eu não faço ideia e que eu estaria extremamente interessada em saber. Sabe um exercício legal para você fazer para pensar em alto valor? Muitas vezes a gente já vem desde criança com alguma qualidade, alguma coisa muito boa e que ao longo do tempo a gente, por crenças ou por medos que foram colocados ao longo do tempo, a gente colocou e esqueceu. Nós somos o reflexo de uma criança que foi criada por um pai, por uma mãe. Essa criança não tinha medos, essa criança era criativa, essa criança enfrentava tudo e a todos para fazer o que queria. Vai dizer que você não era assim. Então, resgata a sua criança. Eu vou falar eu, por exemplo. Eu sempre fui uma criança muito, muito ativa, fuçona, conversava com todo mundo, muito. Gostava de ficar lá no fundão, mas eu era amiga da sala inteira. Eu odiava ter que fazer trabalhos em grupos, mas não por causa do grupo, porque eu não queria pesquisar, porque eu não queria ter que escrever. Eu achei uma solução criativa. Ninguém queria apresentar. Todo mundo morria de vergonha e eu era cara de pau. O que eu fazia? Eu usava isso a meu favor. Então vamos lá, vocês fazem o trabalho e eu vou lá e apresento. Eu tinha que estudar de alguma forma para fazer a apresentação, mas eu ficava com a parte que eu me saía muito melhor. E ao longo do tempo, isso foi passando e se tornando uma qualidade. Só que nem sempre as pessoas valorizavam isso. Quantas vezes eu não já escutei as pessoas falando que eu era parecida, que eu gostava de aparecer, de falar com as pessoas, que eu falava muito. Então, eu sempre escutei esse tipo de coisa, mas denegrindo uma qualidade que eu tenho. Eu simplesmente não tenho vergonha de gravar vídeo, eu não tenho vergonha de subir num palco e fazer uma apresentação, de conversar com as pessoas. Talvez às vezes eu tenha preguiça, mas medo não tenho, porque isso é uma coisa que já veio comigo. E você? O que veio com você? Comigo aconteceu que ao longo do meu caminho e da minha vida, muitas pessoas quiseram me podar. Então eu comecei a ficar com preguiça e falar, será que eu preciso fazer isso mesmo? Então eu acabei me colocando num papel de
cara, eu não vou ficar mais me estressando, eu não tô afim de ficar recebendo críticas, então eu peguei uma qualidade de uma criança que podia voar, fazer muitas coisas e coloquei numa caixinha para me adequar a hábitos, a valores de pessoas que não sentem, que não vivem o que eu vivo. Então, cada um de vocês tem uma qualidade, eu tenho certeza. Busque a criança interior de vocês. E no fim, o que eu faço hoje? Trabalho com comunicação. Sempre fui gestora, líder, etc. E acabei usando o que eu tinha de bom desde criança, que era a comunicação. Então pensa, tira da cachola, você tem alguma coisa boa, de alto valor. O terceiro caminho de pessoas autoconfiantes é aprender constantemente. Quantas vezes você pega um livro para ler? Quantas vezes você se interessa por ler notícias gerais? Que você escuta um bom podcast? Que você está interessado realmente em aprender? Eu vou falar uma coisa para vocês, não tem nada mais gostoso do que você pegar um livro, que você escutar um podcast, você aprender temas diferentes e poder discutir com as pessoas. Eu, por exemplo, estou estudando muito sobre o universo, sobre os planetas, onde pode existir vida ou não, sobre Einstein, sobre o paradoxo de Fermi. As pessoas olham para mim e ficam, você é maluca? Não, eu tô aprendendo cada vez mais. Enquanto eu tô viva, eu quero aprender. Porque eu vou sempre ter assunto para conversar com as pessoas. Nem que seja de futebol, que para mim é diferente. Para você é outro tema. Mas aprenda, porque é daí que surgem grandes ideias. É daí que você vai se sentir autoconfiante através do conhecimento. Quem disse que estudar é até se formar na faculdade, fazer uma pós? Você precisa estudar enquanto você está vivo. Afinal, se você quiser evitar doenças no futuro, você precisa continuar se reciclando. Então eu tenho certeza que se você se mantiver ativo e aprender cada vez mais, não tem como você não se tornar autoconfiante. O quarto passo é você ser compassivo. Você não precisa fazer tudo correndo, arrancando os cabelos, naquela loucura do que o dia a dia exige. Você precisa dar um tempo para você. Você funciona de uma forma, a tua mente funciona de uma forma. E uma vez que você não quer se adaptar a uma bolha, não quer se adaptar a um grupo e você aceita como você é, se às vezes você está processando uma ideia para depois falar, tá tudo bem. Por que você tem que responder correndo porque alguém fala alguma coisa? Às vezes você simplesmente está escutando e pensando, o que será que faz sentido eu responder aqui? E é normal. Então, dê tempo ao tempo. Não vá apressado só para mostrar para os outros. Às vezes o silêncio também é autoconfiança. Porque você está buscando, porque você está montando uma resposta dentro de você. Uma coisa engraçada é que todos os lugares que eu trabalhei, tanto com os meus gestores, quanto com clientes que vinham falar comigo, eu me sentia muito na obrigação, quando eles me perguntavam alguma coisa, eu tinha que saber na lata e responder correndo. Para eu me sentir valiosa, que as pessoas fossem me considerar. E, cara, muitas vezes eu nem sei a resposta. Eu preciso refletir. Quem disse que respondendo na hora quer dizer que eu sou uma autoridade, que eu sou au concurso? Claro que não. Muitas vezes eu preciso refletir e escutar. E isso não é ruim. Na verdade, o que importa é que eu quero trazer uma resposta que realmente faça diferença na vida de alguém. Responder porcaria por porcaria não faz sentido nenhum. Então, às vezes é melhor, lembre-se, não se trata de ser perfeito. Se trata de você ser humilde o suficiente de saber que muitas vezes você pode estar errado. Mas você, no fundo, realmente quer aprender. Você tem a humildade de dizer, tipo, tá bom, errei, mas qual que é o certo? E aprender. Abrir o coração literalmente para aprender. Para entender, ter outras visões e não ficar duro, sabe? Só com a sua opinião, se aquela pessoa grosseira e falar, do meu jeito e acabou. Seja mais compassivo, seja mais empático com as pessoas. Você não sabe tudo e nem todo mundo sabe tudo. É impossível. Então seja muito mais simpático com as pessoas e assuma que você também faz merda. Quinto passo para autoconfiança. Responda tudo calmamente. A confiança não vem de responder naquele desespero, mas sim de respostas calmas e tranquilas. Às vezes a pessoa que não dá muita opinião mostra que ela está escutando mais, e quando ela dá opinião, ela costuma ser mais valorizada. Então você não precisa ser aquele desesperado que entra numa reunião que quer se mostrar para todo mundo. Não precisa.
Fale somente aquilo que condiz com o que você está pensando. Não precisa falar para mostrar para os outros. E costuma dar resultado. Porque se você fala porque você realmente tem algum ponto importante para trazer. Sexto passo para uma autoconfiança é a certeza. Nós crescemos geralmente buscando a opinião e a aceitação dos outros. Vai dizer que quando você vai comprar uma roupa, você não precisa levar alguém na loja para a pessoa aprovar o que você está comprando ou está vestindo. Aí você pergunta para uma amiga sua, ficou bom? Você viu que ficou bom, mas você precisa da opinião dela para falar, não, tá lindo, tá maravilhoso. E muitas vezes a pessoa tá mentindo para você e você faz besteira. Um exemplo que isso acontece muito. Vai dizer que você aí, mulher e homem casado, existe uma situação insuportável que acontece. Quando chega sexta, sábado à noite, você vira para o seu esposo ou o seu esposo vira para você e pergunta, o que nós vamos jantar? Ah, não sei, fala aí. Ah, eu também não sei. Porra, ninguém tem certeza de nada, né? Ninguém tem certeza de nada. É muito mais fácil você chegar e falar o que você quer. Eu preciso dar uma melhorada nisso, tá? Mas vai dizer que você não faz isso. Todo mundo depende da opinião do outro. O marido costuma fazer isso, escolhe você porque ele sabe que a mulher vai reclamar. A mulher não quer falar porque sabe que o homem vai falar. Ah, então eu também não quero. Aí fica nessa incerteza. Se você não quer decidir, decido eu. Tenha certeza do que fala. Não vai falar alguma coisa, alguém te pergunta, você fica, eu acho. Você acha o caceta. Tenha certeza do que você está falando. Como as pessoas vão dar moral para você, como as pessoas vão acreditar e te dar confiança se você vira e fala, eu acho que... Não. Imposta a voz, fala com certeza. Aposto que não vai ter um que não vai confiar em você. E por fim, o sétimo passo para uma autoconfiança é a preparação. Preparação é. Você não tem uma apresentação para fazer no seu trabalho? Você vai fazer lá em cima da hora? Você precisa se apresentar. Estudar sobre o que você vai falar. Você vai deixar para sorte, para vir na hora? Não, você precisa treinar. Você precisa estudar. Porque mesmo que você fique nervoso na hora, se foi um negócio que você estudou e você está preparado, na hora vai vir. Você não vai gaguejar, você vai trazer o conteúdo que você precisa e eu tenho certeza que aquela autoconfiança, com postura, voz impostada, não tem como você não ser uma pessoa autoconfiante. E olha, autoconfiança é algo que você constrói ao longo do tempo. Você vai estudando, você vai treinando, até você moldar a tua mente e teu cérebro para que aquilo comece a se tornar um hábito e você realmente sinta que você é uma pessoa autoconfiante. Isso acontece com várias coisas na vida. Quando você tem medo de falar em público, você precisa treinar. Se você procrastina, gente, quantas pessoas procrastinam? Por quê? Simplesmente não têm autoconfiança, porque não acreditam nelas. Então elas enrolam, porque elas não querem apresentar alguma coisa, porque elas não querem falar com alguém, porque elas têm medo do que elas têm para apresentar. Claro, não se prepara, não tem certeza, não fala calmamente, não escuta, não aprende, não se prepara. Procrastinação é um tema importantíssimo para ser trabalhado com autoconfiança. Eu estou deixando no link aí um e-book que eu criei, super rápido, simples para você entender como se trabalha na procrastinação. E aí vai te ajudar a destravar muita coisa na sua mente. Portanto, não se esqueça, perdoe o seu passado, se preocupe com o presente. Você não tem obrigação de saber tudo. O que te falta, vai lá, pega um livro e estuda. Vai lá ver um podcast se você tem preguiça. Bota um podcast, você vai aprender coisas maravilhosas, porque tem um monte de podcast, joia. Então, não deixe o conhecimento de lado. Se você sente falta de alguma coisa, tem onde buscar. Depende de você e da sua força de vontade. E depois que você começa a entender o poder da autoconfiança, você pode chegar na Lua, em Marte, onde você quiser. Porque tudo na sua vida depende de você. Você precisa potencializar a sua mente para realizar os teus sonhos. Se você gostou desse conteúdo, me conta, coloca aí nos comentários, me diz como você tem se autodesenvolvido. Quais são os podcasts que você tem assistido? Quais são os artigos, os blogs, os livros? Me conta, às vezes é uma oportunidade até para eu aprender mais coisas. Dá um like, não esquece. Compartilha com aquelas pessoas que você sente ainda que tem uma baixa autoestima. E claro, não se esqueça de se inscrever no meu canal para eu trazer mais conteúdos para te ajudar.